Saudações, queridos amigos, tudo bom com vocês? Bom, essa semana uma propriedade, né, uma fazenda de uma amiga aqui do canal pegou fogo, né? Acho que veio o incêndio pela floresta, né, e alcançou a fazenda dela e machucou alguns funcionários, machucou alguns animais, né? E por ser uma pessoa que acompanha o canal, tudo, puxa, isso me deixou bastante sentido, sabe? E eu fiquei a semana inteira pensando sobre isso, acabei, né, refletindo para trazer um vídeo para vocês sobre proteção, né, de propriedades rurais, né, do ponto de vista espiritual, né, como melhorar, né, as proteções e tudo mais. Bom, antes de mais nada, né, eu tenho que dizer a vocês que o que eu vou falar aqui é baseado naquilo que eu acredito, tá? Eu não vou trazer nada que seja ensinado, vamos dizer assim, em alguma filosofia espiritual. Não estou representando o nome de ninguém, tá? Não estou falando da magia de ninguém. Algumas pessoas podem discordar ou concordar, enfim, tá? Vou trazer o meu ponto de vista a respeito desse assunto e espero que seja útil para alguém. Primeiramente, para a gente começar e a se situar sobre a questão de fazenda, de posses, de terras, a gente tem que entender que propriedades, né, rurais como fazendas são as coisas mais valiosas que existem, muito mais do que dinheiro, né, porque o dinheiro ele pode ser imprimido, né, de maneira infinita. Já propriedades não tem como a gente aumentar o tamanho do planeta, né? O que tem no planeta é o que tem e acabou. Então, se você tem uma fazenda, uma chácara, uma propriedade, sinta-se afortunado, tá? Tenha no seu coração que você é um afortunado, porque realmente nós somos em 8 bilhões, né, mais ou menos, de habitantes no planeta, e você possui um pedaço de terra nesse planeta, coisa que muitos não têm nem onde cair morto, né? Então, coloca isso no seu coração, né? Eu sou uma pessoa afortunada. Do ponto de vista espiritual, do ponto de vista universal, não existe lei nenhuma que compreenda que você é proprietário de um pedaço do planeta. Você tem ali o direito de uso, né, do pedaço do planeta, mas do ponto de vista espiritual, estou dizendo, tá? Não do ponto de vista legal. Do ponto de vista espiritual, não há lei nenhuma que coloque um ser humano como dono de um pedaço do planeta e outro não, né? Aquele que não tem teria o mesmo direito tecnicamente, né, do ponto de vista espiritual. Então, a carga de responsabilidade de um proprietário de uma fazenda, por exemplo, é muito grande, né? Ele tem um grande compromisso, né, com a humanidade, por ele ter, né, uma posse, né, e poder usufruir dessa posse, e outras pessoas não poder usufruir. Vamos entender a seguinte questão, né? Eu tenho a minha terra, né? Eu prospero com ela, eu consigo usufruir dela de alguma maneira. Ou eu tenho outras fontes de renda que me fazem manter essa terra muito bem. Qual é a chance de alguém que não tem nada, de alguém que está assalariado, de possuir qualquer pedaço de chão que seja, sendo que do ponto espiritual ambos têm o mesmo direito? Percebe o tamanho do grau, né, de afortunamento, grau de sorte, né, de afortuno que uma pessoa tem, tendo um local. E aí entra diversos compromissos, né, do ponto de vista espiritual. Você tem que agradar duas esferas espirituais, né, quem tem propriedade e quem acredita, tá? Ninguém é obrigado a nada. Por isso que eu disse que eu estou trazendo, né, meu ponto de vista, e de repente serve para você, né, de alguma maneira. Para começar, qualquer fazenda, qualquer chácara, qualquer propriedade que tenha a natureza, que tenha um pedaço de terra, um pedaço de chão, é sagrado, é um santuário. Toda propriedade que tem elementos naturais é sagrado, não tem para onde correr. Então, se você observar uma igreja, por exemplo, um templo com o seu altar, seu devido altar, você pode ter certeza que uma propriedade é mais sagrada do que esse templo. Não tem discussão.
Por quê? O sagrado está muito, muito ligado à natureza. Se você tem uma árvore no seu quintal, você já tem um santuário no seu quintal. Perceba que um santuário, um templo, onde haja um jardim com árvore, as pessoas passarão muito mais tempo no jardim do que perante o altar. Porque é no jardim que as pessoas vão encontrar as reais conexões. Perante o altar é uma coisa que o ser humano meio que criou. Não há necessidade, se a gente for olhar do ponto de vista espiritual. A verdadeira conexão conseguimos através da natureza. Então, se você tem um pedaço de uma propriedade que tenha árvores, você tem um santuário como propriedade. Então, já imagina o grau aí de sagrado que há nessas propriedades. Assim como os templos, existem templos bons, templos ruins, né? Também existem as propriedades que são sagradas mais e menos, né? Dependendo de como o proprietário trata o ambiente. Se ele é uma pessoa consciente, ele sabe do sagrado, ele sabe da importância da natureza, dos animais, ele vai tornar o seu ambiente, aquele que está em suas mãos, como realmente um templo sagrado. Outros só estarão visando lucros, destruição e tudo mais. Esses terão um templo sombrio, né? Mas não vai deixar de ser templo, só não vai ser um bom templo, né? Imagina então fazendas de agropecuária, né? O tamanho da carga que precisa ser trabalhada aí, né? Bom, pessoal, entendendo o quão sagrado é uma propriedade onde haja natureza, havendo animais, devemos entender que esses animais são nossos irmãos. Ninguém é dono dos animais. Se existem animais na sua propriedade, você tem que enxergá-los como irmão. Enxergando esses animais como irmão, você vai tratá-los de uma maneira mais consciente. Faço isso ou não faço isso com esses animais? Mas se você tem a consciência de que ele é o seu irmão, aí sim você vai saber realmente se deve tomar tal atitude ou não. Essa também é uma reflexão que os donos de propriedades precisam fazer. Do ponto de vista espiritual, os animais não são nossos escravos, não estão aqui para servir ao bel prazer do homem. Eles são nossos irmãos de jornada. Se você possui uma propriedade ao qual você usufrui, você tem a responsabilidade de analisar, né, a sua atitude, seus pensamentos, né, como você está lidando, né, com essa responsabilidade, com esse presente do universo em suas mãos. E é um presente, é mais do que uma loteria, meus amigos. Imagina que você é proprietário de um local ao qual é maravilhoso para você, te faz bem, você tem espaço e outras bilhões de pessoas não possuem, né? Então é mais do que uma loteria, tá? Você realmente é um sortudo. Bom, do ponto de vista espiritual, seria muito bom, isso ninguém é obrigado, como eu disse, é a minha espiritualidade, mas seria muito bom você fazer o possível para agradar duas esferas espirituais. A espiritualidade da natureza, que ali habita seres místicos, seres espirituais que estão nas florestas, e as esferas elevadas, porque essas esferas é a que observa que algumas pessoas têm muito, outras pessoas não têm nada. Essas esferas espirituais é que analisam essas coisas. Então, temos aí duas esferas espirituais que estão em frequências diferentes, mas que precisam igualmente ser cuidadas pela pessoa que possui. Eu ia falar por nós, mas eu não tenho. Pelas pessoas que possuem propriedade, né, e que estejam usufruindo dela, né? Primeiramente, se você tem uma propriedade, separe um local na floresta, no bosque da sua propriedade, para criar um ambiente sagrado. Esse ambiente sagrado tem que ser intocável, tá? Mesmo que você pense em fazer qualquer coisa na sua fazenda, esse local você não pode, você está deixando ele ali para o sagrado, né? Ali os seres espirituais vão frequentar. É um lugar que não é bom nem as pessoas estarem indo, tá? É um lugar realmente reservado para a espiritualidade. Nesse local, você de vez em quando vai lá, faz uma meditação, sabe? Reflete, convida a espiritualidade a vir para sua vida, para sua propriedade. Deixa uma maçã para os seres espirituais.
faz alguma coisa ali. Se conecte com as árvores, tá? Muito importante se conectar com as árvores, pois para você usufruir de um espaço na floresta, você teve que abrir uma clareira, né? Teve que pegar espaço, e essas árvores, elas estão afetadas de algum modo. Então, se conectar, trabalhar a energia de cura, isso é muito importante, tá? Se você estiver disposto, né? E como eu disse, cada um, né? Ninguém é obrigado, é a minha espiritualidade, é o que eu tenho para passar para você. Então, separe um lugar na floresta, no bosque, num jardim, que seja reservado, que seja minimamente frequentado, e que esse local exclusivamente deve até ser proibido de ser pisado e tudo mais, né? Você deve avisar aos funcionários ou aos membros da família: olha, tal lugar é um lugar espiritual que eu criei, não vão lá, não pisem lá, é sagrado, tá? Coloca isso na mesa, não precisa ser uma coisa secreta, tá? As pessoas saberem que existe um local sagrado na propriedade, né? Esse local a espiritualidade pode frequentar, porque não tem o humano interferindo, atrapalhando, né? A espiritualidade pode trabalhar, pode ficar nesse local. Você já vai estar agradando a primeira esfera espiritual, que é a magia da natureza, as esferas dos seres espirituais que vivem na natureza, invisíveis e visíveis, né? Aqueles que vemos e aqueles que não vemos. Aí, depois desse ponto, né, que é a primeira esfera ali, a magia da natureza, temos as esferas elevadas, que é a que controla a justiça da Terra, a que observa se a pessoa é justa ou não, quem está melhorando, quem não está melhorando. Essa esfera precisa ser igualmente observada. E aí entra uma questão muito mais complexa. Eu tenho, como exemplo, eu tenho uma propriedade, uma fazenda ao qual me beneficia. Meus irmãos não possuem essa propriedade, eles não se beneficiam dela. Eu preciso fazer algo compensatório para a humanidade, de alguma maneira. Porque não é justo eu absorver e aproveitar e outras pessoas não terem o mesmo privilégio. Não é justo. Do ponto de vista espiritual, isso não é justo, né? Então, você separar uma parte dos seus lucros para fazer contribuições, doações, isso ajuda. Isso é muito bom, inclusive. Acho que até a regra dos 10% eu acho que é bem válida e eu acho que é generosa, né? Você tirando os seus custos, 10% do seu lucro, você ajudar as pessoas, tá? Aqui, esses 10%, aqui eu tenho que explicar algumas coisas para vocês. Esses 10% ou a parte que você quiser, tá? Não precisa ser 10%, só foi como exemplo. Mas a parte que você decidir fazer contribuições, ajudar as pessoas, não pode ser, por exemplo, seus funcionários. Tá? Mas eu ajudo meus funcionários, dou um pouco a mais. Isso não é contribuição, porque essa pessoa, ela te beneficia de algum modo. O mínimo que a gente espera de um patrão justo, de um patrão espiritual, é que ele seja generoso com aqueles que ajudam ele, né? Então, você ajudar um pouco a mais, ser generoso com o funcionário, isso não conta como uma contribuição do ponto de vista espiritual, tá? Você está apenas beneficiando alguém que te beneficia. O belo da coisa, o sagrado, o louvável é quando a gente beneficia alguém que não nos beneficia diretamente. Isso sim é poderoso, né? Então você deve separar uma parte daquilo que você ganha sim para ajudar a humanidade. Aí você pode escolher diversas coisas. Você pode ajudar ONGs de animais, de idosos, de crianças, orfanatos, do que você quiser, tá? Que a sua consciência concebe. Você pode ajudar pessoas mesmo, famílias. Você pode separar uma porcentagem dos seus lucros e ajudar diretamente várias famílias, enviar cesta, ou ajudar o estudo de um membro de uma família X ou Y, ou que não sejam pessoas que te beneficiam, né? Você também vai estar contribuindo para um mundo melhor, né? E até mesmo organizações espirituais. Você pode também ajudar organizações espirituais, mas aqui a ressalva é muito grande. Você não vai ajudar uma organização que já seja milionária, tá? Que já tenha diversos templos, que tenham mansões, porque aí você vai estar roubando de si mesmo e roubando de outras pessoas, né? Você tem que decidir ajudar caminhos, e se for espiritual, que estejam no início, que precisem de ajuda. Um grupo que já é milionário,
não precisa da sua ajuda. Esses grupos já conseguem arrecadar o suficiente para serem milionários. Você vai estar sustentando, patrocinando o monopólio, né? Isso é péssimo. Nunca patrocine o monopólio. Ajude grupos pequenos que estão começando, que você sinta que é verdadeiro, que possa beneficiar as pessoas. Esses grupos você deve ajudar, até certo ponto. Chegou a certo ponto, esse grupo cresceu, abriu 2, 3, 4 sedes, tá andando com as próprias pernas, procure um outro lugar para ajudar. Tá? Por quê? Não devemos alimentar monopólios. Tá? A partir do momento que um grupo ficar grande demais e se espalha por diversos países, que nem a gente vê, né? Milionários, esses grupos esmagam grupos pequenos. Tá? Então você vai ficar alimentando um grupo gigantesco para quê? No que isso vai beneficiar a humanidade? Entende? A gente tem que ter sabedoria quando vamos ajudar também. Porque senão a gente ajuda aquilo que não deve ser ajudado. Aquilo que já não precisa mais de ajuda, sabe? Então, meus amigos, é isso. Você tem 2 esferas para alimentar. A esfera da natureza, né, os seres espirituais que estão na natureza, e esferas elevadas precisam ver que você é digno, né, de ser tão afortunado. Você precisa ser uma pessoa boa. Já pensou, meus amigos? Todos os proprietários de terras fizessem isso que eu estou falando no sentido de ajudar a humanidade, como a humanidade já não estaria? Entende? Que um pouquinho as pessoas que decidem fazer já é grande coisa, mas imagina se todas decidissem fazer. O mundo estaria curado. Tá? O mundo estaria curado. Então, é isso. Tá? Não adianta... Tem pessoas que pedem assim, me fala aí um ritual para blindar aqui, acabou. Não existe, pelo menos não na minha espiritualidade. Muita coisa vem por mérito, né? E muita coisa a gente não vai ser evitado. No caso dessa propriedade da minha amiga, parece que alguém tacou fogo em propriedades do lado e a coisa se espalhou. Quer dizer, tem coisas que a gente não tem controle, né? Infelizmente tem o livre-arbítrio, né? A pessoa tem o livre-arbítrio de tacar fogo. E a inconsequência, claro, você é eternamente responsável pelo incêndio que causa, né? Se você tacar fogo, você é responsável por aquilo. Do ponto de vista espiritual, a destruição que você causa, você responde por isso também, tá? Nada impune, nenhuma magia boa ou ruim, nenhum ato bom ou ruim, tá? Mesmo que a gente não veja. Tá? Mas, do ponto de vista espiritual, queremos mais proteção, queremos mais conexão. Queremos fazer a nossa parte, né? Sabemos que somos afortunados por termos o direito a usufruir de algo um pedaço da terra que é considerável, que outras pessoas não possuem. Isso nos dá uma responsabilidade, né? Uma responsabilidade também social, né? E de evolução da humanidade, né? Dos nossos irmãos, sejam humanos ou não. Tá? Cuide da magia da natureza, faça um local sagrado de conexão, de espiritualidade e seja uma pessoa generosa, tá? Uma pessoa virtuosa nas suas ações, tá? Seja uma pessoa caridosa, que aí sim, né, você entra para um grupo, né, de pessoas que são capazes de mudar o rumo desse planeta, tá bom? Bom, pessoal, é isso, tá? Espero que seja útil para alguém. São informações simples, né? Mas eu acho que cabe uma reflexão. Claro que aí dentro do ritual da floresta tem tipos de rituais que pode ser feito, e das esferas espirituais mais elevadas tem o tipo de conexão e até mesmo se colocar em missão, né? Também é possível. Aí são várias as ramificações, mas acho que eu falei das chaves básicas, né? Do que uma pessoa bem afortunada pode refletir, né? E de repente encontrar algumas coisas que sirvam para sua jornada. É isso. Gratidão a todos vocês, viu, que estão acompanhando, que acompanham esse trabalho. Gratidão aos membros do canal, todos que apoiam, ajudam esse trabalho a se manter, a seguir firme, viu? Abençoados sejam todos vocês e até muito breve.